Percebi que todo mundo que conta sua história aqui imediatamente diz do que se trata. Eu farei diferente. Vou contar tudo o que aconteceu comigo, passo a passo. Afinal, assim é a vida. Você nunca sabe o que acontecerá a seguir e só pode esperar que tenha agido da melhor maneira possível ou tenha feito a escolha certa. Então, tudo começou quando eu tinha 17 anos e meus pais e eu fomos a uma estação de esqui no Monte Hood. Nós íamos lá todos os anos nas férias de Natal. É uma das tradições da nossa família. Mamãe não gosta muito de esquiar ou praticar snowboard, então passa a maior parte do dia no resort em uma espreguiçadeira, vestida com roupas quentes, com um livro em uma mão e uma xícara de café quente na outra. Mas meu pai e eu somos verdadeiros fãs de esqui e gostamos de esquiar o dia todo até que os elevadores parem de funcionar. Mas um dia, meu pai comeu algo que não fez bem no jantar e no dia seguinte ele teve que ficar em nosso alojamento. Então fui para a montanha sozinha. O dia estava maravilhoso, mas o meu humor terrível. A atmosfera parecia especialmente pesada. Você já reparou que quando já está de mau humor, qualquer tipo de incômodo pode acontecer? Bem, aquele dia não foi exceção. Não notei um pedaço de gelo debaixo dos meus pés. Escorreguei e... não apenas bati, mas também por vários longos segundos fiquei abanando minhas mãos, ainda segurando os esquis. E as pernas com as botas de esqui. Tudo isso tentando recuperar o equilíbrio. Poderia ser o tombo do século. Eu já me sentia como uma vaca atolada, e quando vi que tinha um cara lá de pé e olhando pra mim, fiquei muito furiosa. Talvez porque ele estivesse sorrindo, mas provavelmente porque parecia muito atraente desde que o vi pela primeira vez. Você sabe, né? Existem pessoas com olhos azuis que ficam incrivelmente brilhantes e transparentes quando a neve e o sol estão brilhando. Então, esse foi o caso, e não é de se admirar, fiquei furiosa. O que você está olhando? Você nunca viu como os elefantes bebês aprendem a voar? Me dê a sua mão! Acrescentei as últimas palavras quando percebi que levantar do gelo não seria uma tarefa fácil, e eu absolutamente não queria me afundar sob aquele olhar brilhante. Mas a reação daquele cara me intrigou. Um sorriso desapareceu do seu rosto. Ele se aproximou e parecia envergonhado. Se você pudesse pegar mais perto do meu cotovelo, por favor, disse, estendendo o braço dobrado. Ainda tive tempo para pensar. Que diabos? Quando notei que ele tinha luvas estranhas nas mãos, lisas, pretas. Ai meu Deus, o cara de olhos azuis tinha próteses em vez de mãos. Eu gostaria de nunca ter nascido, eu disse sinceramente, e acrescentei, desculpe moço, eu não sabia, tentando me levantar sem a ajuda dele. E então ele riu com tanta facilidade e alegria que quase caí de volta. Deixe-me pelo menos ajudar com os esquis. E o que você acha de tomar um café? Foi assim que conheci o Jeff. Ele tinha a minha idade e morava, assim como eu, em Portland. Só que eu moro na parte leste e ele na oeste. Ele falou bastante sobre si mesmo enquanto tomamos nosso café e me ouvia com interesse. Mas rapidamente percebi que eu queria ouvi-lo mais do que falar de mim. E não foi por causa de sua diferença. Quase me esqueci disso, para ser sincera, enquanto conversávamos. Bem, realmente não esqueci, mas sim, parei de perceber as próteses dele como algo que seria mais importante que aquele cara como um todo. No entanto, perguntei como aconteceu. Como me tornei um ciborgue? Ele perguntou com um sorriso. 5 anos atrás, quando eu estava ajudando meu bisavô a consertar um arado em sua fazenda de rosas, a situação saiu do nosso controle. Foi um erro bobo, mas eu tinha 12 anos e meu bisavô quase 90. Velhos e jovens parecidos, como dizem por aí. Honestamente, fiquei muito impressionada com a forma como Jeff falou sobre sua lesão. Foi com simplicidade e muita leveza, sem tristeza. No entanto, em parte, entendi de onde veio tal facilidade. Não sei quanto esforço aquilo custava, mas aparentemente uma perda tão terrível não o impedia de viver uma vida plena. Ele esquiava, praticava taekwondo e, a julgar pela naturalidade com que segurava uma xícara e bebia seu café, também se sentia bastante confiante na vida cotidiana. E não precisava cortar as unhas, e as mãos nunca congelavam. Bem, essas eram piadas dele, não minhas. Então, passamos juntos os dias restantes das férias. Nos víamos com frequência nas encostas, íamos ao cinema à noite, jogávamos jogos de tabuleiro, conversávamos e conversávamos. Quando chegou a hora de partir, percebi que estava louca por aquele cara. E você sabe o que ele me disse quando nos despedimos? Posso te ver na cidade? Acho que estou apaixonado por você. E então, começamos a namorar. Mas não saíamos com muita frequência. Morávamos em lugares diferentes da cidade. Ambos estávamos ocupados com nossos estudos. Mas os fins de semana eram nossos. O que eu posso dizer? Acho que estava feliz. Bem, não completamente. O problema eram meus pais.
Lá no resort, claro, eles estavam interessados no cara com quem sua única filha passava o tempo todo. Eles viram o Jeff e conversaram com ele várias vezes, mas de passagem e de longe. Não sei por que não lhes contei que aquele cara maravilhoso não tinha mãos. Não que eu mesma pensasse que aquilo importasse, mas realmente, eu só tive um palpite de que poderia importar para eles. Mas quando continuamos nos vendo na cidade e percebi que era hora de apresentá-lo formalmente aos meus pais, decidi preparar o território com antecedência. Com muita naturalidade, contei sobre o Jeff. Eu não esperava nada em particular, mas de qualquer forma, nunca teria imaginado a reação deles. Meu pai disse, "Ai, meu Deus", e balançou a cabeça. Minha mãe se expressou mais definitivamente. "Ele tem uma deficiência? Kelly, você tá maluca?" Sim, naquela época me rebelei. Conversei com eles por um longo tempo e quase gritei sobre como estavam errados e depois saí, batendo a porta. Mas o Jeff e eu só tínhamos nossos finais de semana, enquanto o resto da semana pertencia aos meus pais. E nunca houve um único dia em que pensei que a minha decisão de vincular minha vida a uma pessoa com deficiência fosse errada. Eles pintaram quadros sombrios para mim no futuro. E do futuro do próprio Jeff, tentando me convencer de que pessoas como ele precisam de alguém do seu próprio círculo. Nem preciso dizer que, pra mim, aquilo tudo parecia loucura e inapropriado, no começo. Mas o gotejamento constante desgasta uma pedra. Então, depois de um tempo, comecei a pensar que as palavras deles faziam pelo menos um pouco de sentido. E eu já preferia desconsiderar o fato de que, em algum momento, minha mãe começou a pegar pesado. Rapazes começaram a visitar nossa casa com frequência. Eles eram filhos das amigas da minha mãe, com quem, depois de anos, ela de repente quis tomar café, obviamente na nossa casa. Ou então jovens estagiários do trabalho dela, para quem ela pedia ajuda para trazer alguns papéis para nossa casa, e eles ficavam para jantar. Eu estava literalmente cheia das atenções masculinas. No inverno, o Jeff e eu sonhávamos em fazer uma viagem de bicicleta pelos arredores de Portland no verão. Mas quando as férias de verão se aproximaram, nenhum de nós se lembrava de nenhum passeio de bicicleta. Neguei qualquer conversa sobre nosso futuro juntos, com muito cuidado, como me pareceu. Mas uma nova expressão apareceu nos olhos brilhantes dele. Ele olhava para mim, apertando os olhos um pouco, e pude ver um sorriso amargo neles. E quando as férias chegaram, o Alec, filho da melhor amiga da minha mãe, voltou da faculdade para a cidade. Nós éramos amigos desde crianças. Naquela época, ele era um garoto engraçado, magricelo e de óculos, mas agora se tornou um homem realmente bonito. Não pude deixar de notar isso quando ele e sua mãe vieram nos ver, apenas porque estavam por perto. E quando foram embora, minha mãe me disse com um suspiro sonhador, "Kelly, você notou que o Alec tem mãos bonitas?" E então percebi que sim, eu realmente notei, e que provavelmente eu não amava mais o meu Jeff. Comecei a namorar o Alec e gostei da sensação de uma mão quente segurando a minha. O Jeff tinha desaparecido. E quando descobri acidentalmente que meu pai o chamou e pediu que ele fosse homem e me deixasse em paz para não arruinar minha vida, eu simplesmente aceitei. O papai estava tentando me ajudar. Bem, foi mais fácil assim. 3 anos e meio se passaram. O Natal estava chegando e novamente fomos para o Monte Hood. E assim como 4 anos atrás, eu estava apenas com meus pais. Já haviam se passado alguns meses desde que terminei meu noivado com Alec, porque eu estava cansada de fingir não perceber como ele se divertia com outras garotas. Parecia que havia mais gelo e vazio na minha alma do que na geleira Elliot. E nem fiquei surpresa quando vi o Jeff. Surpresa não, mas muito feliz. Honestamente, quase chorei quando o abracei, como se tivesse voltado para casa depois de uma longa, cansativa e atormentadora jornada. Como se sob a luz suave dos olhos dele, a crosta de gelo que cobria meu coração durante todo o meu relacionamento com Alec já tivesse começado a derreter. Eu não queria falar de mim, então deixei o Jeff contar sobre suas novidades, tomando um café em uma cafeteria. Ele me disse que recebeu uma bolsa para estudar em uma universidade de prestígio, mas que não estava apenas estudando. Ele também participava de um programa para o desenvolvimento de novos tipos de próteses. Então, me mostrou suas novas mãos biônicas. Ele podia passar um fio em uma agulha com elas. Com um sorriso um pouco tímido, confessou que estava literalmente obcecado pela ideia de impressão 3D em próteses. Ah, e aqui está a Laura. O Jeff de repente parou de falar e sorriu de maneira brilhante e calorosa para alguém atrás de mim. Me pareceu que o sol se foi, iluminando a outra encosta e me deixando na sombra. Virei, vi uma garota bonita e ouvi. Kelly, conheça minha noiva, a Laura.
Laura, essa é a Kelly, uma antiga conhecida. Ele disse alguma coisa a mais, mas eu cuidadosamente engasguei com meu gole de café para tossir e ter um bom motivo para deixar as lágrimas caírem dos meus olhos. Obrigada por ouvir a minha história. Mais uma vez, eu sou a Kelly, e eu ficaria feliz se você deixasse algum comentário. E de minha parte, só tenho mais uma coisa a dizer.